Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a aferição de sinais vitais, mas relacionado à parte da temperatura, tá bom? Mas antes de falar sobre a temperatura, vamos falar um pouquinho dos sinais vitais de forma geral, tá? Então, bora lá. Na aula de hoje a gente vai aprender quais são os quatro sinais vitais principais, né? A importância desses sinais vitais e como checá-los em um indivíduo. Os sinais vitais são muito importantes, pois indicam a condição geral de saúde de um indivíduo e verificar esses sinais vitais ajuda a identificar se há, então, alguma alteração no estado normal deste paciente, né? Para assim a gente agir preventivamente. Então, na verdade, são mais de quatro sinais vitais. Quatro sinais vitais são os sinais básicos, né? Sinais essenciais. Porém, a gente tem mais sinais vitais que a gente hoje em dia utiliza, né, na abordagem primária, né? Na avaliação primária. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, só que nessa primeira aula a gente vai falar só sobre a temperatura, tá? Então, os sinais vitais são medidas de funções básicas do corpo, como, primeiro, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, saturação de O2 e a dor. Então, assim, os principais, né, são os quatro primeiros, que é temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial. Porém, a saturação de O2 e a dor também são super importantes hoje em dia. Até então, a gente não considerava a saturação e a avaliação de dor como dados de sinais vitais, mas hoje em dia já são considerados também, tá? Então, por isso que, no geral, são os quatro primeiros sinais vitais, mas a gente considera os seis sinais vitais como essenciais, nos dias atuais, tá? Então, assim, quando a gente vai fazer a aferição dos sinais vitais, quais materiais que a gente precisa utilizar? Eu até recomendo que vocês, cuidadoras, técnicas de enfermagem, alunas dos cursos técnicos, né? Ou até mesmo as meninas da área da estética, podologia, massoterapia também. Eu acho que todos os cursos de saúde, independente se está voltado a cuidado de paciente domiciliar, paciente hospitalar, paciente acamado, mesmo quem trabalha em clínica de estética, né? E é importante vocês saberem e também terem com vocês os materiais dos sinais vitais, tá bom? Então, esses materiais são relógio com medida em segundos, né? Então, pode ser tanto digital quanto em ponteiro, não tem problema, mas desde que tenha o número em segundos. Um papelzinho ou bloco de anotação, ou se for na parte hospitalar, em lares de repouso, sempre vai ter a parte da evolução da enfermagem, né, que vocês vão estar anotando, mas não como evolução, mas sim como dados e sinais vitais, mas enfim, junto com a enfermeira responsável, tá? Ou se for em domicílio, cuidadores que trabalham em domicílio, é importante vocês terem sim uma caderneta, um bloquinho de anotação para vocês estarem aferindo todos os dias, tá? Caneta, termômetro, estetoscópio. Então, o estetoscópio é essa imagenzinha aqui que eu coloquei para vocês, que é o instrumento que a gente utiliza para fazer a ausculta, né? A ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar, a auscultar também o valor, o batimento da pressão arterial, tá? Então, o estetoscópio é esse aqui. Tem também o esfigmomanômetro, que é outro aparelho que é utilizado para aferir pressão arterial, que eu vou falar para vocês no decorrer das aulas, né? Então, cada aula a gente vai falar sobre um sinal vital em geral. E o oxímetro, que é para utilizado para aferir, então, a saturação de oxigênio, tá? Então, como eu comentei com vocês, cada aula a gente vai falar sobre um item. Essa primeira aula, né, dos sinais vitais em relação a como aferir e verificar, a gente vai começar falando sobre a temperatura corporal. Então, o que que é a temperatura corporal? Temperatura corporal é o equilíbrio entre a produção e a perda de calor do organismo, mediado então pelo centro termorregulador. Então, assim, no nosso organismo, nosso corpo, né, nós temos relacionados também a um sistema neurológico, comando das regulações térmicas, tá? Então, esse centro termorregulador que vai verificar as condições e a temperatura que nosso corpo vai se apresentar.
Lembrando que o nosso corpo, pessoal, ele sempre vai ter uma temperatura em relação a esse centro termorregulador, ele sempre vai agir também com influência da temperatura externa. Então, que fatores que podem alterar a nossa temperatura? Temperatura externa, porque o nosso corpo, a nossa pele, inclusive, né? Ela é lembrando que a pele é o maior órgão do nosso corpo, né? E esse órgão, no caso a pele, ele tem uma das funções em perceber a temperatura externa e reagir contra isso. Ó, no caso, como uma reação de defesa. Por exemplo, quando a gente sente muito frio, o que que a gente sente? Arrepio. Então, é uma forma de defesa da nossa pele que ela encontra de dizer, ó, a temperatura não tá legal, né? Vamos nos aquecer, porque o que o teu corpo está produzindo já não é o suficiente para enfrentar a temperatura externa, tá? Então, isso é o centro termorregulador. Então, a temperatura pode ser verificada na região axilar, inguinal, né? Região bucal ou a região retal. Mas, para vocês, eu vou comentar somente a região axilar, ok? Porque acaba sendo o foco maior nas medidas de primeiros socorros, em pacientes acamados também, para verificar os sinais no dia a dia, que é super importante. Então, é importante quem é cuidador, técnico de enfermagem, sempre estar verificando a temperatura diariamente, tá? Os sinais vitais têm que ser checados diariamente. E quem trabalha em clínicas estéticas também, massoterapia, podologia, é importante verificar também a temperatura, principalmente dependendo do procedimento que vocês vão realizar, né? Então, às vezes, dependendo do tipo de massagem, o tipo de eletroterapia que vocês vão utilizar com o paciente, então, também é importante verificar a temperatura antes da massagem, depois da massagem, antes do procedimento com eletro, depois do procedimento com eletro. Então, tudo isso é importante, tá? Então, tanto para os alunos do curso de cuidador e enfermagem, né, como os alunos da área da estética, ok? Então, a região axilar, como eu comentei, é a mais comumente verificada, é a que a gente mais utiliza, né, para verificar a temperatura corporal, e o seu valor normal vai variar no adulto entre 36 e 37,2 graus de temperatura, tá? Como que a gente faz a técnica de aferição de pressão, de temperatura corporal? Primeira coisa, explicar para o paciente o que vai ser feito. Então, é muito importante que o paciente saiba sobre o procedimento. Isso, qualquer procedimento que vocês forem realizar, antes de realizar, vocês sempre vão, na primeira coisa, separar os materiais, já deixar tudo certinho, e depois já explicar para o paciente o que vai ser feito, né? Não tem que chegar já colocando o termômetro. Mesmo que seja uma coisa tão simples, por questão de ética, né, é, é muito importante vocês explicarem o que o paciente que vai ser feito, para ele não se sentir invadido, tá? Então, explicar que vai ser feita a aferição de temperatura, né, desinfetar o termômetro com algodão umedecido em álcool 70, né, para fazer o processo de desinfecção. Posicionar o bulbo do termômetro, o bulbo é a pontinha do termômetro na região axilar do paciente, então super importante colocar a pontinha do termômetro, que é a região onde a gente, enfim, vai ter a sensibilidade para verificar o grau que está aquela temperatura corporal, né? Pedir ao paciente para comprimir o braço de encontro ao corpo, colocando a mão no ombro oposto. Como assim, prof? Então, vamos supor, se vocês colocarem o termômetro, né? Na parte axilar, do lado direito do paciente, então o termômetro tem que ficar posicionado bem no meio da região da axila. Só que se o paciente ficar com o braço assim, pode ser que esse termômetro ele solte, né? E quando esse termômetro solta, vai demorar muito mais para ele dar o resultado da temperatura corporal. Então, às vezes, tem vezes que o paciente, quando ele se mexe demais, o termômetro não consegue medir o grau de temperatura, até ter essa sensibilidade em relação à axila, né? Então, por isso, é interessante vocês colocarem o termômetro na região axilar do paciente e pedir para ele cruzar o braço no sentido contrário, colocar a mão no ombro oposto, porque daí o termômetro fica melhor fixado, né? Então, retirar o termômetro após 7 minutos, se não for o termômetro que apita, né? Porque tem os termômetros digitais que hoje em dia já apitam, então não é necessário
deixar exatamente 7 minutos, mas se for o termômetro de mercúrio, que é o modelo mais antigo, que eu não acho, acredito que hoje em dia nem seja mais utilizado, mas se for o termômetro de mercúrio, que é o modelo mais antigo, então retirar só após 7 minutos. Se não, se for o termômetro digital, que é o mais prático e o mais utilizado hoje em dia, então o próprio termômetro daí já vai apitar quando der o tempo, né? Ler e anotar a temperatura. E aí, posteriormente, desinfetar novamente o termômetro com álcool 70, lembrando que a gente sempre vai utilizar esse termômetro em outros pacientes, então por isso tem que ser feita a desinfecção antes de usar e depois de usar o termômetro, tá? Isso é super importante. E é isso. Então, como vocês já imaginavam, né? Verificar a temperatura não tem muito segredo. Lembrando que aqui, ó, vamos falar só um pouquinho sobre a parte, né? O que que seria o bulbo? O bulbo do termômetro aqui, ó. Essa parte aqui mais metalizada, bem na pontinha. Então, a gente vai colocar o bulbo, que é essa região do termômetro, na axila do paciente, né? Pedir para o paciente colocar a mão, a axila no ombro oposto, só para o termômetro não escapar. E aí a gente vai estar ali aferindo a temperatura. Se for do termômetro digital, ele automaticamente já vai apitar. Se for o termômetro de mercúrio, então a gente deixa, como eu comentei, no máximo até 7 minutos, tá? Como que a gente vai interpretar essa temperatura? Então, vamos lá. Em relação à terminologia, a gente pode afirmar que o paciente ele vai se encontrar em normotermia, ou seja, quando a temperatura dele estiver normal, tá? Ele vai se encontrar na condição de afebril, quando tiver ausência de elevação da temperatura. Então, se ele está tendo uma alteração na temperatura, mas parou por ali, não alterou mais, então ele se encontra naquele momento afebril. Então, sem ausência de temperatura, sem a elevação da temperatura, né? Aí tem a febrícula. Então, febrícula, o que que seria febrícula? Febrícula seria como se tivesse oscilando entre um início de febre, mas não chegou a ser febre ainda. Então, está no início do processo de é, uma possível febre, tá? Então, é, ainda não é considerada febre, mas também não é temperatura normal. Então, quando que a gente encontra o paciente com febrícula? Quando ele está exatamente entre 37,3 a 37,7 graus de temperatura, tá? Então, isso é considerado como febrícula, porque não é considerado nem a ausência de febre e nem a febre já desenvolvida, né? Lembrando que febre, pessoal, geralmente sempre vai ser uma resposta do processo inflamatório, tá? Então, quando o paciente se encontra com elevação de temperatura, com certeza já tem um processo inflamatório ou também, muitas vezes, uma infecção, tá? Então, ou é um processo infeccioso ou inflamatório, ou as duas coisas. Por isso que quando o paciente está com febre, a gente precisa verificar qual é a causa dessa febre, né? Então, aí a gente encaminha esse paciente para o médico, para um hospital, para um OBS, porque lá que vai ser feito os exames, né? Os exames de sangue, exames laboratoriais. Porque só por temperatura não tem como a gente saber o que levou esse paciente a desenvolver uma febre ou, no caso, hipertermia, tá? Mas com certeza, ou é um processo inflamatório, tá? Ou uma infecção, ou as duas coisas, tá? Então, só vai ser diagnosticado a partir de exames laboratoriais. Então, por isso que quando o paciente começa a apresentar febre ou hipertermia, que é a partir de 37,8, exatamente 37,8, já é considerado como uma febre. Então, aí já entra a importância de encaminhar esse paciente por um diagnóstico clínico, tá? Através de exames médicos, de exames de sangue, exames de urina e outros exames que o médico solicitar. Aí também o paciente, quando passado dos 40 graus, ele vai se encontrar na condição de temperatura de hiperpirexia. Então, hiperpirexia, porque aumenta de forma exagerada, né? Então, muito acima do normal. Pirexia é um aumento muito que entra como um nível de que precisa imediatamente de internação, tá? Então, a partir de 41 graus. Porque pode gerar um processo de convulsão, principalmente em casos de crianças. Então, é muito, muito comum crianças, quando desenvolvem patologias
processos inflamatórios, infecciosos, doenças como, por exemplo, sarampo, meningite, tá? Elas acabem tendo temperaturas elevadas, com mais ainda de 40 graus, o que leva essas crianças, muitas vezes, a ter crises convulsivas, né? Convulsivas por elevação da temperatura, que é hiperpirexia, tá? Então, por isso que é muito importante estar sempre verificando também a temperatura dos pacientes, principalmente se forem crianças, né, que já tiveram doenças como sarampo, cachumba, catapora, varicela, né, que são meningite, que são doenças que alteram toda essa questão também da temperatura corporal, tá? E aí temos o oposto da hiperprexia, que é quando tem um aumento total da temperatura, que é a hipotermia. Hipotermia já é o oposto, tá? Hipotermia acaba sendo mais comum acontecer, por exemplo, em idosos. Por que que a hipotermia acontece mais nos idosos? Porque os idosos, eles acabam perdendo propriedades da pele. E como eu comentei no início, a pele é o nosso sistema de defesa, o nosso órgão de defesa principal em relação à temperatura externa. Então, é muito comum, infelizmente, muitos idosos irem a óbito em épocas muito frias, né, como, né, estações como o inverno, principalmente, porque como a pelezinha deles é muito fina, não gera produção de calor o suficiente para encarar a temperatura externa. Então, é muito comum muitos idosos acabarem morrendo por hipotermia em dias mais frios, tá? Então, hipotermia é quando a temperatura fica muito abaixo do normal, o que é tão prejudicial e pode levar também a quadros de emergência, né? Como a hiperpirexia, ok? Então, essas são as terminologias em relação à temperatura, certo? Então, essa foi nossa primeira aula em relação aos sinais vitais. Depois, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o pulso.